Aí Jesus não ensinou a nenhum de nós que somos discípulos dele. Jesus não ensinou a ninguém. Está vivendo culto de igreja para receber isso, aquilo outro. Jesus não ensinou a ninguém a buscar reconciliação, avivamento dentro de cultos de igreja. Isso é paganismo, onde criam esse misticismo. A mesma coisa da feitiçaria, não tem diferença nenhuma. Só muda o rótulo. Mas o princípio é o mesmo. Ah, não, mas aqui é evangélico, lá é macumba. É tudo macumba, é tudo espiritismo, é tudo feitiçaria, irmão. Esses movimentos, o povo vivendo dentro das igrejas, feitiçaria, paganismo, com o nome de evangelho. Aí você vai numa igreja aí tem um culto da rosa ungida, do sal grosso, fogueira santa. Aí você tem que levar objeto, tem que receber objeto. Você está centralizando a sua fé, não é em Cristo, é em objeto, é em igreja, é em culto, é em local, é em coisa mística. Nossa fé tem que ser voltada para Cristo. Não é em nenhum ritual de culto, nenhum objeto, nenhuma instituição, nenhum homem, nenhum movimento, nenhuma coisa, gente. Aprendam isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A nossa fé em Cristo, ela nos garante a vitória. Eu não preciso correr atrás de vitória. A nossa fé em Cristo nos tira da maldição e nos coloca na bênção. Eu não preciso ir para culto de quebra de maldição. A nossa fé em Cristo nos liberta. Eu não preciso ir para culto de libertação. Gente, aprendam isso. Jesus vai dizer, João 15, 7. Se vocês estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem. Não é preciso ir para a campanha ali, aqui, acolá. É estar na palavra. Foi isso que Jesus ensinou. Aí Jesus vai ensinar também. Estou aqui trazendo uma orientação para você, advertindo, instruindo, esclarecendo. Você da verdade para que você seja liberto do engano que você está. Esteja crendo naquilo que Jesus ensinou. Esteja firme e firmado naquilo que Jesus orientou. Nos ensinamentos de Jesus, na palavra de Jesus, o resto, descarta, irmão. Aí tem alguém dizendo aí, não, porque se você não guardar o sábado, você não é salvo. Aí eu pergunto, Jesus ensinou isso, e para quê? E para que você está se sacrificando no dia de sábado? Não faz nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ir adorar a Deus no dia de sábado? Ora, adorar a Deus é em espírito e verdade, irmão. Não é em local, não é num dia, não é em nenhum ritual místico, é em espírito e em verdade. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, que adore a ele não é em formalidade religiosa, que adore a ele em sinceridade, em verdade. Aqui, ó, no interior, o local de adoração é eu. Não é culto, não é instituição, não é igreja. O local de adoração somos nós. A casa de Deus somos nós. O templo e morada do Espírito Santo de Deus é nós. Deus está em nós, reverência é no nosso viver, não é dentro de instituição. Mas o povo é ensinado errado. O povo é instruído errado. Que tem que respeitar, está na casa de Deus. Deus está aqui, Deus não está ali não, Deus está em mim, rapaz. Deus está aqui agora porque eu sou a habitação de Deus. Eu sou o altar de Deus, não é altar de igreja. Não, aqui é o altar santo. Que santo? Quem tem que ser santo é eu e você, não é altar. Aonde é que Deus, que Jesus ensinou isso? Quem ensina isso é Jesus ou os homens? Me ajuda aí, meus irmãos. Não fiquem com raiva de mim não, porque eu estou denunciando o erro doutrinário, a mentira que é pregada, que você está sendo conduzido. Seja prudente para analisar, esteja mais atento a ouvir. E reflita, examine e saia enquanto é tempo desse engano. Que multidões estão indo, vivendo nesses movimentos, pensando que estão em Deus, estão bem distantes de Deus. Tem nome de que vive, mas estão mortos. Mortos fala da comunhão com Deus. Porque comunhão, vida com Deus, não é dentro de instituição, vivendo sacrifício de tolo, vivendo ritual, movimento. Vida com Deus, comunhão, é na palavra. A palavra, quem crê e obedece tem vida com Deus. Olha o que Jesus vai dizer lá em João 14, 23. Quem guarda a minha palavra é quem me ama. Quem não guarda não me ama. Quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada, irmão. Não é em templo, não é igreja, é instituição. Deus faz morada em nós. O lugar que Deus mora é nossa vida. Para com isso, irmão. Vou para a casa de Deus. Vou adorar a Deus. Vou adorar papai. Vou para a casa de papai. Você está vivendo o erro.
você está dentro de um engano, você está na cegueira espiritual, na escuridão, porque você não quer dar ouvido à verdade, quer continuar nessa mentira, dentro dessa tradição religiosa, achando que a casa de Deus é ali onde tu vai, adora a Deus no teu viver, no teu dia a dia, na tua prática, no teu pensamento, na tua comunicação com o próximo, nas suas ações, nas tuas atitudes. Adorar a Deus é uma vida de temor a Ele, guardando e praticando a palavra, não é vida religiosa, irmão. Jesus vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra, vocês verdadeiramente me amam. Eu e o Pai viremos para vocês e faremos morada. Deus habita em nós, irmãos, quando nós guardamos a palavra dele, viu? Não é vida religiosa, não. Jesus, ele ensina várias coisas. Eu estou trazendo aqui o que Jesus ensinou. E o que ele ensina hoje. A palavra dele é viva e eficaz. É ontem, hoje e eternamente. A palavra é a mesma. Nós temos que crer no que Jesus ensinou lá atrás e o que ele está ensinando agora, porque o que ele ensinou lá há quase 2000 anos atrás é o mesmo que ele ensina agora. A palavra não muda, quem muda é os homens que colocam novidade, inovação, nova doutrina, visão, revelação, um bocado de movimento vão para tirar você da palavra. Seja prudente, permaneça na palavra de Cristo. Guarde o que Jesus ensinou, não é o que ensina a igreja, pastor, doutor, teólogo, filósofo, seja lá quem for. Jesus mandou alguém guardar sábado, Jesus mandou alguém dar dízimo, Jesus mandou alguém ser escravo e devoto de igreja, religião, Jesus mandou alguém fazer caridade, fazer boas obras, fazer isso e aquilo outro para ser salvo. O que é que Jesus ensinou para que alcancemos a salvação? Me ajuda aí, meu irmão. Tem gente que acha que é salvo porque é devoto a uma igreja. Cumpre a devoção, vive nas tabelas de culto, é escravo na formalidade. Tem gente que acha que é salvo porque guarda o sábado, porque está achando que guarda a lei, porque é bonzinho, faz caridade, porque faz muita obra social. Aí, meu amigo, os políticos, os artistas, os jogadores, todos os profanos da mídia, os astros do povo, fazem obras sociais. Então eles estão salvos, né? Obra social não leva a ninguém à salvação. O caminho da salvação, aprenda uma coisa aqui, meu amigo, meu irmão. Atos 4:12. Pedro está pregando essa verdade. Diante de um grupo de religiosos que estava perdido pensando que estava em Deus. Que estava servindo ao diabo pensando que era servo de Deus. Pedro vai pregar essa verdade diante de um grupo de religiosos. Ele vai dizer em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. Jesus vai dizer lá em João, capítulo 3, versículo 17, eu vim salvar e buscar, eu não vim condenar. Ele veio salvar, ele é o Salvador, irmão. Se você fosse salvo por causa de uma religião, por fazer obra social, por guardar sábado, por viver suas metas dentro das suas virtudes, dentro das suas regras, Jesus não precisava ter vindo. Sabe por que Jesus veio? Porque não tem um meio de salvar você. Você não tem por onde se salvar. Você não tem esperança. Você já está julgado e condenado, eu e você. Jesus disse isso, João 3:18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Sabe por que Jesus veio? Porque ele veio para nos salvar. Não tinha quem nos salvasse, não tinha como nos salvar. Era impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Essa palavra inclui nesse contexto, em que para o homem era impossível se salvar, mas para Deus nada é impossível. Ele proporcionou a salvação para mim e para você. E essa salvação é Ele mesmo que é o Salvador. Não é você que se salva dentro de nenhum esforço religioso. É Ele que te salva. Agora você tem que crer nele para receber a salvação dele. A condição é, pela graça sois salvo, mediante condicional, a fé. E essa fé é em Jesus Cristo. E essa fé vai ser gerada em você quando você ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Não é essa fé vã que o povo está vivendo aí em nome de Deus, nesse sacrifício, nessa religiosidade, adorando a Deus em vão, vivendo uma vida morta com o nome de que vives. Então nós temos que aprender o que Jesus ensinou.
Não, eu tenho que dar meu dízimo, porque se eu não der meu dízimo, eu estou roubando a Deus, eu não sou grato a Deus. Quer ser grato a Deus, irmão? Tu quer ser grato a Deus? Não é tu cumprindo uma devoção, uma ordenança legal da religião que Jesus não pediu, de dar dízimo não. Isso é outra história, lá atrás. Não tem nada a ver com a dispensação da graça, com a igreja, com a ordenança que Cristo deu. Cristo não deu essa ordenança. Quem está continuando com essa ordenança da velha aliança é os líderes das igrejas de ministério dos homens, reino dos homens, para que isso beneficie a eles. Não é Deus que pede. Quer ser grato a Deus não é dando dízimo não. Quer ser grato a Deus é reconhecendo que Ele é Senhor e submetendo-se a Ele todos os dias da tua vida, em todo o teu viver, em todo tuas ações, teus pensamentos, atitudes. Não é se submeter a uma ordenança legal que não condiz para a igreja que o teu líder está dando não. Deu para entender? Ah, mas é bíblica. Onde é que Jesus ensinou dar dízimo? Não vem com nenhum argumento pegando o texto falicioso não, meu irmão. Vem com nenhum argumento pegando o texto falicioso não. Que Jesus não ensinou isso não, irmão. Jesus não ensinou isso a ninguém não. Isso quem ensina é os homens por onde eles fazem fortunas, levantando grandes castelos chamados de ministério, de igreja, dizendo que é casa de Deus, para você estar lá mantendo aquela ostentação, mantendo o bem-estar deles. Deu para entender? Creia no que Jesus ensinou. Fique firme na palavra dele. Os demais, descarte. 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 É muita doutrina, irmão. É muito ensinamento vindo aí que está bagunçando a mente de muitos irmãos. É muitos ensinamentos, é muitos doutores, teólogos, homens sábios do grego, do hebraico, do aramaico, trazendo novidade, porque no hebraico não é assim, no grego não é assim. E tudo isso num só propósito: deturpar, perturbar a sã doutrina de Cristo. É isso que está acontecendo e muitos não estão vigiando. Muitos estão sendo desviados da fé por doutrinas de demônios. Muitos estão andando em perdição, seguindo heresias infiltradas no meio do povo, que leva o homem à perdição. Agora, essas heresias, esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas são colocadas por quem? Doutores, pastores, os líderes dos grupos religiosos, que determinam o que é o que não é de Deus, para o povo se submeter. Aprenda de Cristo, irmão. Jesus ele vai dizer assim: quem crê em mim, olha, aprenda isso aí. Eu vou citar mais essa palavra, esse ensinamento de Jesus, para encerrar essa live. João 5:24. Jesus vai dizer assim: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Bem, você ouviu a palavra. Agora você tem que aprender o que ela nos adverte, o que ela nos ensina. Essa é a missão do pregador. Aplicar, declarar a palavra como ela está declarando. Não é como eu acho e entendo. Essa é a missão do pregador. Não precisa um curso de homilética, de exegese. Não precisa, não. Só precisa ter a sabedoria de Deus, dada pelo Espírito Santo, a interpretação, para levar a palavra. Amém? Se você não crê, fica aí dentro da tua sabedoria dos homens. Vamos lá. Vamos entender o que Jesus está dizendo lá em João 5:24. É por isso que eu digo, irmão, fica firme, irmão. Fica firme na palavra de Cristo e tu vai ser bem-aventurado. Tu serás mais que vencedor. Tu não precisa estar correndo atrás de bênção, irmão. Fica firme na palavra de Cristo. João 5:24, Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra. Primeiro, você tem que ser advertido pelos detalhes, pelos pontos que cada texto fala. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra. Tem muita gente aí ouvindo muita coisa, muito ensino, muita sabedoria, que não é a palavra de Cristo, que não é o que Cristo ensinou. Está entendendo aí, meu irmão? Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Primeiro, eu tenho que ouvir a palavra de Cristo e crer
que essa é a verdade de Deus, porque Deus, o Pai, enviou o Filho. Deu para entender? Eu crendo em Cristo, na palavra dele, eu não preciso mais nada de Deus. Eu já estou crendo em Deus, irmão. Eu creio em Deus, o Pai, crendo em Cristo, guardando a palavra dele, submetendo a palavra dele, eu estou servindo a Deus.